Prezados irmãos, prezados jovens, é com prazer que estamos reunidos nesta primeira noite da Semana de Oração de Jovens e, antes de ouvirmos o pastor, vamos cantar 2 hinos. Convidava a cantarem comigo o hino O Melhor Lugar do Mundo. No mundo ainda existem beleza que alegram a vida e nos fazem sonhar. Cantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito e inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde eu me cansar, traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez numa encosta virada ao mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está em primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for. Estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Amém. Que esta possa ser a nossa oração. Jerusalém é o título da nova música que vamos cantar a seguir. Lá está o
meu tesouro. Lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Boa noite a todos os irmãos. Agora, para darmos início a esta reunião, vamos entoar o hino, o tema desta Semana da Oração, a Grande Esperança. Os heróis do passado deixaram um grande legado ao erguerem com santa ousadia a bandeira da cruz. Com coragem venceram os gigantes, superando os inimigos com fé, inspirados no exemplo maior que é Cristo Jesus. Falar de esperança, mesmo se for preciso sofrer, eu não vou desistir. Vou lutar pela causa do Mestre, vou levar os perdidos à luz, pois o que me motiva é a volta de Cristo Jesus. Vive a grande esperança, testemunhando de Cristo e da salvação. Vive a grande esperança, deixa Jesus habitar hoje o teu coração. Vive a grande esperança, testemunhando de Cristo e da salvação. Vive a grande esperança, deixa Jesus habitar hoje o teu coração. Cristo é nossa esperança, Cristo é a grande esperança, deixa Ele ser a esperança do teu coração. Esta esperança, Cristo, a grande esperança. Paizinho que estás no mais alto céu, Senhor,
Obrigado por esta semana que nos estás a dar, Senhor. Obrigado porque estamos na tua casa para ouvir mais da tua palavra, Senhor. Possas dirigir em segurança o que ainda se dirigem para aqui, Senhor. Possas estar com aqueles que nos assistem pela net, Senhor, que lhes possas reconfortar, Senhor. Possas estar com os doentes e fracos na fé, Senhor, que lhes possas dar ânimo e força, Senhor. É tudo peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora ter alguns momentos de oração. Iríamos pedir que se juntassem grupos de 2 ou 3 e o tema desta noite que nós propomos a orar é sobre o trabalho evangelístico dos clubes. Neste caso, sobre o Clube de Arcozelo. Vocês sabem todas as especificidades deste clube, que é composto por exclusivamente membros que não são adventistas, são fora da igreja. Então iríamos pedir que orassem, para além das orações que cada um tenha, juntassem este motivo às vossas orações.
se há um momento musical antes de mim. É depois. Eu vou pedir que passem o primeiro slide das perguntas. O meu comando ficou sem pilha, razão pela qual alguém foi tentar resolver o problema lá. Mas tal como eu tinha dito, eu trouxe-vos perguntas referentes a ontem. Para aqueles que estão em casa também e que nos seguem através da internet, eu só não poderei ouvir as vossas respostas, é óbvio. Mas tenho absoluta certeza que vocês vão acertar nas perguntas, tal como eles aqui o vão fazer. Eu espero. Vamos fazer assim. As perguntas mais fáceis são para os jovens dos 7 aos 37. A última pergunta é dos 37 aos 77, está bem? Porque a última é a mais fácil de todas, temos de deixar para eles. Então vamos embora. Jonas é o único profeta do Reino do Norte, é o único profeta menor ou é o único profeta com quem Jesus se comparou diretamente? C, muito bem. Segunda. Próximo slide. Ok. Uma pomba é capaz de voar à velocidade de 50 km/h, 80 km/h ou 85 km/h. São quantos? 80 km/h. Muito bem. E agora a última pergunta vai ser só para dos 37 aos 77, que é mais fácil. Os dois nomes de Jonas no Corão são Shahal Hasbahas e Aleikeimo, Muhammad Baru e Gadol Dag, ou Yunus e Dua al-Nun. Sim, muito bem, sim senhor. Eu ainda não tenho comando. Ok, ele já está quase a chegar. Vocês portaram-se bem, quer dizer que estiveram com atenção. Amanhã há mais 3 perguntas. De maneira que vocês têm que estar com atenção àquilo. Muito obrigado. Eu agradeço. Ok, muito obrigado. Sim, senhor. O nosso tema de hoje, se eu tivesse que lhe dar um nome, eu dava-lhe este: alienados. E nós vamos só fazer uma revisão sobre a quantidade de alienados que existem entre nós. Em algumas estatísticas e estudos, e todas estas estatísticas e estudos são de 2012, não são, portanto, de há muito tempo atrás, já saíram as de 2013, porque as resoluções, isto faz parte do instituto que o governo criou para dar conta ou de fazer um relatório de todas as dependências que existem no nosso país ao governo. E, portanto, o relatório de 2013 acabou de sair há pouco tempo. Eu já fiz o download, mas aquilo são 160 páginas para ler e digerir. Eu ainda não tive tempo. De maneira que eu estou-vos a dar os dados de 2012. E acerca do álcool, diz-nos estes dados que os jovens portugueses começam a experimentar cada vez mais cedo o consumo de álcool, bebem em maiores quantidades e embriagam-se mais vezes. Além disso, eu carreguei demais. 37,3% dos alunos com 13 anos já experimentou beber álcool, número que sobe para 90,8% nos jovens com 18 anos. 8% dos alunos com 13 anos revela que já apanhou uma bebedeira. Uma situação vivida por mais de metade dos jovens com 18 anos. Estas são as estatísticas no que diz respeito ao álcool da sociedade portuguesa. Se nós virmos, por exemplo, a toxicodependência, no âmbito do tratamento da toxicodependência em 2012, no ambulatório da rede pública estiveram 29.062 utentes. E se vocês leem o mesmo que eu, iniciaram o tratamento nesse mesmo ano 4.012 que eram readmitidos e 2.001 novos utentes que recorreram pela primeira vez às estruturas desta rede. É verdade que a toxicodependência está a diminuir em Portugal. É verdade. Mas não deixa de ser verdade que ainda são números altos. E também não deixa de ser verdade que cada vez mais os jovens estão a substituir algumas drogas. A heroína sempre foi uma droga muito usada, agora a cocaína começa a estar em alta, sem passarmos também nas outras drogas sintéticas. E se pensarmos nas drogas sintéticas, elas são distribuídas
muitas vezes em grandes festas, e não há ainda uma estatística certa que revele o número de dependentes destas drogas sintéticas. Este professor diz uma coisa interessante acerca daquilo que acontece entre o que se passa nas aulas e o que se passa na televisão. Diz ele que o que uma escola ensina em 5 horas pode ser destruído em 15 minutos por um mau programa de televisão. E não é assim tão à toa. Se vocês tiverem em relação um estudo que foi feito na televisão francesa, não é muito diferente da portuguesa se tivermos televisão por cabo. Um estudo sobre os programas da televisão francesa mostrou que numa semana se emitiram 670 homicídios, 849 agressões, 419 cenas de tiros, 14 sequestros de menores, 11 roubos, 8 suicídios, 27 casos de tortura, 32 casos de reféns, 18 imagens de droga, 9 pessoas atiradas pela janela, 13 tentativas de estrangulamento, 11 episódios de guerra, 11 striptease e 20 cenas de sexo explícito. Semana. Uma semana. Uma semana. E como eu disse, se nós tivermos televisão por cabo, não é muito diferente. É exatamente isto que nós assistimos também. O que faz com que, na sociedade portuguesa, se assista a um número cada vez mais crescente de tempo passado frente à televisão. E é o que vos diz este estudo. Ou seja, em 2012, passaram 5 horas, 33 minutos e 34 segundos por dia. Ou seja, por dia, os telespectadores passaram este tempo em frente à televisão. Mais 1 hora do que em 2011. E a linha de consumo é composta por altos e baixos desde 2006. E vocês têm ali os resultados. 4 horas, 17 minutos e 59 segundos em 2006. 4 horas, 16 minutos em 2007. 4 horas, 21 minutos e 21 segundos em 2008. 4 horas, 17 minutos e 26 segundos em 2009. 4 horas, 25 minutos e 29 segundos em 2010. É isto. Nunca vos aconteceu vocês dizerem aos vossos professores: mas eu não tive tempo para fazer estes trabalhos, ou este estudo, ou de me preparar para o exame? Às vezes nós não temos tempo. O problema é que nós não gerimos bem o tempo. Muitos dos problemas que nós vivemos muitas vezes na nossa casa, na nossa família, vêm dos extraordinários meios de comunicação pelos quais nós vemos o mundo, pelos quais nós devemos perceber o que é que está a acontecer com o mundo, pelos quais nós devíamos saber mais ou menos o que é que Jesus nos disse que poderia acontecer no mundo e como é que nós poderíamos agir no mundo para evitar que certas coisas afetassem os nossos familiares, os nossos vizinhos, os nossos amigos e coisa estranha. É esse mundo que nos aliena de cumprirmos a nossa própria missão. Mas nós não somos afetados tanto pela televisão. Eu, às vezes, tenho que me levantar da minha cama e ir dizer ao meu Ruben que pare de falar pelo Skype com os amigos porque eu não consigo dormir. E estou constantemente a ouvi-lo através da parede. O quarto dele é ao lado do meu quarto e eu estou a ouvir a conversa toda e não consigo dormir. O uso prolongado da internet já se refletiu em 45% das crianças portuguesas com um dos seguintes sintomas: não dormir, não comer, falhar nos trabalhos de casa, deixar de socializar e tentar passar menos tempo online sem o conseguir. Chama-se isto dependência. Ciberdependência. E começa assim. Depois vem a dependência dos jogos. Depois vem uma outra dependência que é a pornografia na internet. Depois vêm outras dependências. Além do mais, vocês sabem que muitas vezes a participação com o Facebook tem também muitos dos seus riscos. Quem nos espreita do outro lado do muro, com quem é que nós contactamos?
Em média, cada jovem envia 100 SMS por dia, faz quase 6 chamadas e realiza mais de 30 minutos de conversação. Mas isto já está ultrapassado. Isto já está ultrapassado. Já é mais do que isto. E tudo isto contribui um pouco para a nossa... É engraçado, eu não sei como é que vocês conseguem fazer, porque eu não consigo. Eu não consigo fazer aquela coisa dos dedos, não consigo mesmo. Os meus dedos são grandes demais para o meu teclado. Ainda que eu conseguisse fazer uma coisa pela internet, mas aquilo falhava. E foi lá o engenheiro, ele percebe de informática, tentar arranjar a coisa e aquilo não deu. E estava ali um miúdo de 11 anos, que é filho da produtora. Ele estava ali e o miúdo estava a olhar para aquilo e toda a gente ali de volta do projetor a ver se conseguia que aquilo funcionasse com o computador. O miúdo chegou lá, fez lá qualquer coisa, aquilo deu. E toda a gente ficou espantada. Começámos a brincar, contratem, o que é que vocês não contratam? Mas é assim, nós já nascemos desta maneira. Mas as coisas boas que nós temos, muitas vezes, contribuem para a nossa alienação. Um alienado é uma pessoa que não consegue pensar de causa a efeito, em função da realidade que vive. Lembram-se onde é que nós ficámos ontem no livro de Jonas? Vamos lá ao livro de Jonas. Não sei se vocês se lembram onde é que nós ficámos. Foi no capítulo 1, salvo erro. E já agora, em que versículo? Em que versículo é que nós ficámos? Foi no 2, não foi? Foi no 1 e no 2. Mas agora um de vocês vai-me ler aqui, a partir do 3, por favor. Um voluntário para vir aqui a ler ao pé de mim. Eu não sou como o vosso professor na escola, não vos vou castigar se vocês se enganarem. Um voluntário ou uma voluntária. Devo já avisar que aqueles que desviam os olhares são aqueles que são logo selecionados. Eu cá sou assim. Vou pedir àquele rapaz que está ali de camisa verde. És tu mesmo. Tu estavas se calhar a dizer para ti, vai calhar em mim. E calhou mesmo. Mas anda cá que eu sou bom rapaz também. Só para não ser eu fazer tudo. Ok. Então vamos ler. Queres que eu segure e tu lês? Aqui a partir do versículo 3. Consegues ver? Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e, tendo descido a Jopé, A Jope. achou um navio que ia para Tarsis e pagou, pois a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Muito obrigado. Como é que tu te chamas? João. Boa, obrigado, João. Muito obrigado. Muito bem. Ora, como é que isto começa? Isto começa de uma maneira boa. Deus tinha dito a Jonas, Jonas, levanta-te e vai. E o que é que Jonas fez? Levantou-se e foi. Parece-nos que Jonas vai cumprir aquilo que Deus lhe diz. Porreiro. Há muita gente que não faz isso. Há muita gente que não cumpre aquilo que Deus lhe diz. Mas Jonas levantou-se. Dá a sensação de que ele vai cumprir o que Deus lhe diz. Mas não vai. Ele é um hipócrita, este Jonas. Já vos aconteceu a vocês serem hipócritas? Já vos aconteceu a vocês pedirem a um amigo, tu fazes-me isto? Ele diz, faço. E depois vocês perguntarem, já fizeste? Não. Então, mas não disseste que ias fazer? Disse. Como é que vocês ficam? Nunca vos aconteceu isto? Já? Claro que já. A toda a gente acontece. Aos vossos dirigentes acontece. Vai montar a tenda. Vou já. E quando ele regressa, a tenda ainda lá está por montar. Muitas vezes isto acontece. E acontece com Jonas. É como nos diz aqui, Jonas levantou-se, mas é engraçado. Levantou-se
para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E 2 vezes, neste versículo 3, é dito que ele fugiu para longe da presença do Senhor. Olha, isto é engraçado porque há umas palavras que aparecem diante da face do Senhor. Eu não sei como é que diz a minha tradução, não é a melhor. Se calhar a vossa está mais de acordo com aquela que está ali. A tradução correta é: ele fugiu de diante da face do Senhor. A mesma expressão, esta mesma expressão de diante da face do Senhor, é a expressão que aparece em Gênesis 4,16 para descrever a quebra de relacionamento de Caim com Deus. Lembram-se de Caim? Eu às vezes sinto que estou a pregar e que as pessoas não sabem o que é que eu estou a dizer. Vocês lembram-se de Caim? Quem era Caim? Irmão do Abel, o que é que ele fez? Matou o irmão. E quando Deus o chamou à razão, ele saiu dali, não foi? Ele foi-se embora, foi habitar noutro sítio. E a expressão pela qual ele se foi-se embora, está ali em Gênesis 4,16, é que ele saiu de diante da face do Senhor. Quebra de relacionamento. Paf! Quebrou o relacionamento com Deus. Ele nunca mais quis saber de Deus, Caim. Acontece a mesma coisa com Jonas. A expressão é exatamente a mesma. Um profeta, paf, quebra de relacionamento com Deus. Fugiu. E olhem que há uma coisa gira. Quando nós fugimos de Deus, nós corremos devagar ou depressa. Nunca vos aconteceu terem fugido de Deus? Coisa estranha. Nunca vos aconteceu terem fugido de Deus? Vou-vos contar uma vez em que eu fugi de Deus. Tinha 14 anos. Não, tinha menos. Tinha 13 anos. Ia fazer 14. Tinha 13 anos. O meu pai não era adventista e eu era um adventista assim um bocado... Eu gostava da igreja, gostava de me envolver na igreja, mas também eu gostava de desporto. Eu era bom em natação, eu era bom em salto em altura. E uma vez houve uns campeonatos de atletismo na minha escola e eu fui selecionado para salto em altura, para ir fazer a competição, para depois ir a Lisboa competir nos nacionais. E imaginem a que dia é que ficou marcada a competição. Boa. Sábado. Havia um problema. A escola que eu frequentava era ao lado da igreja. Era a 20 metros da igreja. O que põe um problema todo ao tamanho. Como é que eu ia? Eu estava determinado a ir competir ao sábado. E na minha cabeça eu arranjei uma série de histórias. Mas havia um outro problema. Nesse sábado, os desbravadores do Barreiro tinham combinado fazer uma viagem aos de Almada. A minha competição começava às 3 horas, o programa em Almada também começava às 3 horas, pelo que nós combinámos todos juntar-nos à 1h30 em frente à igreja. E a igreja era ao lado da escola. E eu morava a 100 metros da igreja. Terrível. Então o que é que eu fiz? Eu imaginei um plano. E o plano deu certo. Havia ali uns prédios. Eu fui muito mais cedo, escondi-me nos prédios e vi os desbravadores chegarem. Eu estava ali escondido. Que é para depois deles irem embora, eu ir para a escola participar na competição. Bom plano. E foi o que aconteceu. Eu vi-os chegar um a um. Mas pior que vê-los chegar um a um foi vê-los andar à minha procura. Eles foram à minha casa, eles andavam à minha procura. A minha mãe disse, ele saiu. Eu nem sequer disse à minha mãe para onde é que ia. Pus a minha mãe em pânico, porque agora eu era um filho desaparecido. Eu vi-os chegar, vi-os andar à minha procura e vi-os partir. E quando eles partiram, eu corri o mais que pude para dentro da escola, claro. E fui participar no salto em altura. Ora, no salto em altura, aquilo que nós temos que fazer é, a fasquia está ali, nós estamos a uma certa distância, e nós corremos o mais que podemos, pomos-nos paralelos ao colchão e vai de impulso. Eu bem me punha paralelo ao colchão e a vara, eu conseguia passar aquilo, mas com uma perna às costas. Não é que eu falhei as 3 vezes. O meu professor nem queria acreditar. E o que é que tu tens nas pernas? Pesavam chumbo. As pernas pesavam chumbo. E aí é que eu compreendi que é tão fácil nós
fugirmos de Deus. A Bíblia tem uma expressão engraçada para aqueles que fogem de Deus. E tem a ver com os pés. A Bíblia chama-lhe pés que se apressam para o mal. Olha, vocês querem ver onde é que está uma coisa dessas? Está no livro de Provérbios. Livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 16. Mas antes, vamos ao versículo 10, está bem? Versículo 10. Filho meu, Provérbios 1, 10. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. E depois no versículo 16 diz assim: porque os seus pés correm para o mal. Porque os seus pés correm para o mal. Jonas não se levantou para ir a passo de caranguejo. Em que direção? Primeiro ele não foi logo para Tarsis. Para onde é que ele foi? Para Jope. Jonas foi para Jope, em primeiro lugar. Ele não foi devagarinho, ele foi a correr. E o que é engraçado é que ele correu bem. Olha, ele devia ter ido para ali onde diz Nínive. Ele foi para ali onde diz Jopa. E o objetivo dele era ir para onde diz Tarsis. O que é engraçado é que Tarsis pode querer dizer várias coisas. E o mais engraçado é que os judeus são basicamente um povo de terra firme. Os judeus odeiam o mar. Odeiam. Os judeus nunca foram bons marinheiros. Lembram-se de Salomão? Salomão tinha uma frota. Ele construiu uma frota. Quem eram os marinheiros da frota de Salomão? Eram os fenícios, não eram os judeus. Eram os fenícios, porque os fenícios, sim, os fenícios eram um povo de marinheiros. Os judeus não gostavam do mar. Não é que eles não gostassem de água, mas não gostavam do mar. O mar para eles era um perigo. Ora, o que é que Jonas vai fazer? Tarsis é uma expressão que pode querer dizer muitas coisas. Pode querer dizer uma colónia espanhola, Tartessos, que existia em Espanha. Pode querer dizer a Sardenha, que também fica no mar Mediterrâneo. Pode até querer dizer uma expressão que significa mar adentro. Jonas vai para todo o lado, para mar adentro. Tudo é bom para fugir de Deus. Mas o que é engraçado é que um cristão é basicamente alguém que só é capaz de ter um sentido de vida na presença de Cristo. Quando nós estamos prontos a fazer qualquer mal conscientemente, vocês vão ver como nós fazemos tudo para fazer esse mal. Tudo. Nós fazemos tudo. É estúpido, não é? Mas nós fazemos tudo. É isso que se chama pés que se apressam a correr para o mal. Fazemos tudo. Sabemos que estamos a fazer errado, mas continuamos a fazer. É uma coisa inexplicável. Mas é verdade. E Jonas não é apenas um profeta do 8º século. É alguém que pertence ao século XXI e que é muito parecido connosco. E o que é engraçado é que nós vemos o percurso descendente de Jonas. Sabem o que é o percurso descendente de Jonas? Voltemos ao capítulo 1 de Jonas e vamos ver o percurso descendente dele. Ele foge da presença do Senhor. Depois diz que ele desce a Jope, certo? Ele desce a Jope, achou o navio e o que é que ele fez? O que é que ele fez quando ele encontrou o navio? Pagou a passagem. A nossa Bíblia diz que pagou a passagem. Sabe o que é que diz o hebraico? O hebraico deixa entender que ele comprou o barco. Comprou o barco. Daí que vocês estejam a perceber porque é que daqui a... Só vamos ver isto amanhã. Porque é que os marinheiros tiveram tanta relutância em mandar o Jonas borda fora. Então ele era o homem que tinha comprado o barco. Não se manda um patrão borda fora. E isto mostra-vos o estúpido que é, desculpem lá eu usar esta expressão, mas a falta de senso que é quando uma pessoa está absolutamente cega e foge da presença de Deus. Ela é capaz de fazer até sacrifícios maiores do que aqueles que ela faz quando trabalha para Deus. É verdade. Às vezes, se nos pedem 1 hora para trabalhar para Deus, nós começamos a resmungar entre dentes. Mas se nós estivermos 3 horas em frente ao computador, não dizemos nada. É porreiro. É assim que nós fazemos.
Mas diz mais. Ok, pagou a passagem, embarcou nele, diz-nos que depois Deus lançou sobre o mar um forte vento, mas se vocês forem ao versículo 5, o Jonas não ficou lá dentro do barco. Onde é que ele desceu mais? Desceu para o porão. Voltou a descer. Mas ele ainda vai descer mais. E descendo no porão, o que é que ele fez? Deitou-se. E a seguir, o que é que ele fez? Dormia profundamente. É giro, que é para vocês verem onde é que leva esta expressão, dormir profundamente. Esta expressão, por acaso não a pus aqui, que pena. A expressão dormir profundamente é a mesma expressão que está em Gênesis, quando diz que Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. Para quê? O que é que Deus fez com Adão? Anestesiou. Jonas estava completamente anestesiado. Quê-ó? Engraçado, nós podemos dizer é que ele estava ok, mas não, ele estava quê-ó? Completamente quê-ó? Nada, apagou-se. O que está à minha volta não interessa, apaguei-me. E isto é exatamente um perfeito alienado. Eu tive um irmão toxicodependente. E, portanto, eu sei daquilo que estou a falar. Quando o meu irmão estava drogado, o resto à volta não contava para nada. Nada. Não contava rigorosamente para nada. Nada. Ele estava no mundo dele, o resto à volta nada. E o resto à volta o que é que acontecia? Versículo 4. Lançou sobre o mar um forte vento, fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio? É giro que no hebraico diz assim, e o navio pensou que se ia partir. No hebraico parece que o navio tem personalidade própria, e o navio pensou que se ia partir. E é isto que acontece, amigos, quando nós nos alienamos da vida. À nossa volta acontecem as maiores tragédias. Nós não estamos nem aí. Não estamos nem aí. E este é o maior drama quando se trata de um profeta. E este é o maior drama quando se trata de um filho de Deus. Porque era aí que nós devíamos estar. Eu lembro-me de uma outra história em que um navio está numa grande tempestade, em que há uma série de marinheiros tão cheios de medo como estes marinheiros, e em que um homem dorme profundamente. Era Jesus. Qual é a diferença entre Jesus e Jonas? Ele também dormia profundamente, Jesus. Tal como Jonas. Era tal como Jonas? Não. A diferença entre Jesus e Jonas é que Jesus dormia profundamente porque ele confiava absolutamente em Deus. E aqueles marinheiros nunca tiveram problema de se afogar. Mas com Jonas eles tiveram problema em se afogar. Meus amigos, se um dia, e esse dia vai acontecer muito mais depressa do que nós pensamos, pode ser amanhã, pode ser durante esta semana, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a um ano. Escolham o barco certo da vossa vida. É que se vocês escolherem ir para Jope, se vocês escolherem fugir de Deus, vocês tornar-se-ão alienados. Se vocês ficarem no mesmo barco de Deus, pode haver a tempestade maior da vossa vida, que vocês serão capazes de sobreviver a ela. Eu tinha uma irmã, e essa minha irmã é a mãe dos meus filhos. Na verdade, eu sou o tio deles. A minha irmã morreu de sida. Já morreu há vários anos. Durante muito tempo, eu pensei que eu tinha perdido a minha irmã para Deus, porque ela afastou-se, fez 30 por uma linha. Mas quando ela estava a morrer, nas últimas semanas, eu visitei-a frequentemente. E numa das vezes, ela dizia-me, Artur, tu achas que Deus me perdoa? E eu disse-lhe, claro que Deus perdoa. Se tu lhe pedires perdão, Deus perdoa. E se Ele te perdoa, tu ficas tranquila porque estás em melhores condições do que muitos outros que nem sequer pedem perdão. E eu fui visitando a minha irmã no hospital. Chegou uma fase em que a barriga dela já estava
muito inchada dos líquidos e tinham que lhe tirar muitos líquidos. E uma vez, a última vez que eu a vi, ela estava ali comigo e ela dizia-me, sabes uma coisa? Sim. Eu pedi perdão a Deus. E eu sinto-me em paz. Eu acho que posso morrer tranquila. Foi aquilo que ela me disse. E foi a última vez que eu vi a minha irmã. Eu saí do hospital nessa tarde e na manhã seguinte eu tinha um telefonema do próprio hospital a dizer que a minha irmã tinha morrido. Mas foi talvez uma tempestade má para ela. Ela tinha 34 anos na altura. Não se morre de bom ânimo aos 34 anos. Foi uma tempestade de vida terrível. Mas eu fiquei com uma certeza. A minha irmã estava no bom barco. E quando nós estamos no bom barco, podem passar todas as tempestades. Que Jesus leva-nos por elas até a outra margem. Que Deus nos ajude a nós a escolhermos o bom barco onde nós queremos estar na vida, para podermos passar para a outra margem.
convidava-vos a podermos levantar-nos para podermos orar. Nosso Deus e Pai que estás nos céus, queremos em primeiro lugar pedir-te perdão, porque muitas vezes tu mandas-nos para a direita e nós vamos para a esquerda. E não apenas vamos para a esquerda, mas vamos para a esquerda muito depressa. Depressa demais. E muitas vezes ficamos alienados daquilo que se passa à nossa volta e daquilo que é a tua vontade para cada um de nós. Perdoa-nos e ajuda-nos a podermos arrepender-nos e a podermos regressar para ti. Ajuda-nos também a sermos mais sábios nas escolhas que fazemos na nossa vida. A sabermos verificar que tudo aquilo que tu colocas à nossa mão pode ser para nosso bem, se nós o usarmos de uma maneira apropriada. E por isso, ajuda-nos nas nossas escolhas a usarmos tudo aquilo que tu colocas em nós de uma maneira apropriada. Muito obrigado, Senhor, porque esta noite tu nos vais acompanhar aos nossos lares, nos vais proteger. E amanhã, nas nossas atividades, dá-nos o privilégio de podermos comunicar através da nossa voz, através dos nossos gestos, através da nossa pessoa. O extraordinário que é nós termos-te conhecido e nos relacionarmos contigo. Que em cada jovem, que em cada família, que em cada irmão e irmã de igreja, cada um que contacta connosco saia abençoado desse contacto. É o que te agradeço, desde já, no nome e pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queremos convidar-vos amanhã a juntarem-se aqui às 8h30 para continuar a ouvir mais da história de Jonas. Tenham uma boa noite.